Dona Francisca e Isidalva, minhas alunas, para dizer como a biologia é fácil. Não é fácil? Fala aí pra gente. Eu não acho que é fácil, não. Você não acha muito difícil, certo? E minha língua dele é pegada, fica mais difícil ainda. E a biologia não é difícil. Diga. É por isso que eu digo assim. Por que é difícil? Por que é difícil a biologia? É complicado pra gente guardar tudo na cachola, meu irmão. Mas na hora que eu explico, não é? Na hora que eu explico. Eu acho fácil, biologia. Eu acho fácil. Mas na hora de fazer Mas na hora de fazer a prova, No início é fácil, aí na prova. quando você está aí no quadro, vai vendo até música, tá maravilhoso. Aí depois fica ruim. E depois a gente vai ler, eu mesmo vou ler, não sei nada. Manda um abraço pra galera do YouTube aí. Dá um tchau pra galera do YouTube aí. Alegria, beleza? Alegria? Hoje eu vou fazer uma experiência que é filmar colocando aí os slides na televisão. Eu não sei se está focando direito, mas depois então vocês dão um feedback aí, ver se deu para enxergar tudo legal, ok? Bom, hoje eu vou falar sobre célula-tronco, eu nem preciso dizer que é um assunto muito importante, então eu devo dividir essa aula em duas. Hoje eu vou falar sobre a parte mais técnica e amanhã eu vou falar sobre as questões mais sociais e relevantes sobre o assunto, ok? Se você não assistiu a aula de ontem sobre diferenciação celular, assista, que o ritmo hoje vai ser um pouco acelerado em detrimento dessa aula de ontem, que eu já falei sobre algumas coisas, tá bom? Então, o que é uma célula-tronco? Uma célula-tronco é uma célula que tem a capacidade de dar origem a outras células. Então, ela tem uma potencialidade de se transformar em outras células. Então, ela sofre um entroncamento, por isso que o nome é célula-tronco, como você está vendo aí na figura. Na figura tem uma medula óssea, dando origem a uma célula muscular, epitelial, um adipócito, células hepáticas, sanguíneas. Então, ela sofre um entroncamento. Isso é uma célula-tronco, ok? As células-tronco podem ser totipotentes ou embrionárias, ou seja, originar todos os tipos de tecidos, ou ela pode ser adulta ou somática, que ela vai ter uma potencialidade reduzida. Cara, não confunda a célula-tronco adulta como aquela que está presente apenas nos adultos. A célula-tronco adulta, a célula do cordão umbilical, por exemplo, está no recém-nascido, mas já é uma célula-tronco adulta porque ela tem uma potencialidade limitada. Alguns autores fazem uma diferenciação, uma diferença ainda mais criteriosa, uma classificação mais criteriosa. Eles colocam, por exemplo, o nó embrionário, que a gente viu ontem, o nó embrionário, como uma célula pluripotente, porque ela não origina, por exemplo, os anexos embrionários, como a placenta, que origina o trofoblasto. Então ela já não teria uma totipotência. Outros colocam a célula da medula óssea, por exemplo, como multipotente, porque ela não origina a célula dos 3 folhetos embrionários, endoderme, mesoderme, ectoderme. Alguns autores classificam outras células como oligopotentes, porque dão origem a poucos tipos celulares, e algumas células são unipotentes, ou dão origem a um tipo de célula. Okay? Então, pode ser mais criteriosa essa classificação, mas eu vou me ater à célula embrionária, ou totipotente, que é o que nos interessa, e a célula tronco somática ou adulta, que terá uma potencialidade reduzida. Aí você está vendo um esquema, né, de um embrião, ali em azul o embrioblasto, colocado no meio de cultura, né, contendo um fibroblasto, que é uma célula do tecido conjuntivo, que vai nutrir esses embriões no meio de cultura. Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que o cientista, o que ele tenta fazer? Ele tenta direcionar essa diferenciação celular. Ele coloca ali algumas substâncias químicas no meio de cultura durante algum tempo, em determinada temperatura. Então ele controla ali aquelas condições ambientais para destinar o tipo celular. Pode virar uma célula cardíaca, um neurônio. Então essa é a intenção, pegar o embrião, submeter ele a condições especiais, controlar e fazer essas receitas para que vários tipos de células, temos mais de 216 tipos de tecidos, e esses tecidos se originem dessas receitas, ok? Bom, as células-tronco também são encontradas na polpa dentária, né, que é o interior do dente, o cordão umbilical, são células-tronco adultas, tá bom?
E não confunda diferenciação com potencialidade. Diferenciação é o grau de especialização e a potencialidade é a capacidade que uma célula tem de se transformar em outra. Logo, às vezes esses conceitos podem aparecer até de um modo antagônico. Como assim? Um zigoto e um blastômero, qual é a potencialidade dela? Baixa, não é? Ou, perdão, alta, porque é a capacidade de se transformar em outro tipo de célula. Mas qual é o grau de diferenciação? Baixo, porque ela ainda não tem nenhuma especialidade no órgão, ela ainda não faz uma função no organismo, ok? A célula nervosa ou cardíaca tem potencialidade o quê? Baixa, porque são células altamente diferenciadas e têm baixa capacidade de se transformar em outro tipo celular, tá? E o grau de diferenciação vai ser alto, são células bastante especializadas, o neurônio na transmissão do impulso nervoso e a célula cardíaca na contração do coração, ok? Então não confunda. Há uma outra premissa também que é interessante, quanto maior o grau de diferenciação da célula, menor sua capacidade de regeneração. Por isso que uma lesão no coração, uma lesão no cérebro, elas são bem complicadas porque são células que têm um alto grau de diferenciação, ok? Aí você está vendo a desdiferenciação, que é um ramo muito interessante, tem crescido muito. Alguns laboratórios já conseguiram fazer esse processo, que é pegar uma célula, como ele está mostrando, uma célula muscular, sob a ação de algumas enzimas, como a revescina, ela volta a ser tronco e se diferencia em outros tecidos. Aí no exemplo, um osteócito, um adipócito, uma célula de gordura. Então, ao que tudo indica, toda a célula pode ser revertida ao seu estado de tronco. E isso vai ser muito bom, porque vai acabar com essa discussão, se é um embrião, se é uma criança, se tem direito à vida, se não tem. Então, uma grande expectativa que essas discussões acabem logo, porque, ao que tudo indica, toda a célula pode ser revertida. Esse é um mecanismo reversível. As vantagens, já vou dizer aqui que eu sou extremamente a favor aos estudos com célula-tronco, tá? Inclusive as embrionárias, vou justificar isso com detalhe amanhã, mas o meu principal argumento de quem defende é esse, é tratar doenças e lesões ainda incuráveis, tá? Então veja que você tem aí um paciente, você pode retirar a célula do próprio paciente, diferenciar ela no laboratório e devolver a ele. Qual o benefício de você pegar uma célula do paciente, tratar ela, diferenciar ela no tecido e colocar nele próprio? Tá? Primeiro, dá para fazer órgãos para ser transplantado. Imagine se o coração parar ou qualquer outro órgão e você ter um órgão reserva. É meio futurístico, mas não há nada de absurdo nisso. Fazer um transplante e fazer esse transplante sem rejeição, por um motivo muito simples. Essas células são suas. Então é possível fazer células de um determinado tecido a partir da sua própria célula e reintroduzir. Tá? Aqui eu só coloquei para ilustrar um gene retirado de um quinidário, né, uma água viva. Algumas são bioluminescentes, e aí eles colocaram em um mamífero e ele ficou fluorescente. Calma, não é só para o bichinho ficar brilhando, não. Isso tem uma finalidade importante na medicina. Então, aí no caso do diabetes, já tem experimento com isso, um jovem diabético que fez um tratamento de células-tronco com suas próprias células, se retirou a célula dele da medula óssea, diferenciou em célula tronco, né? Voltou a ser tronco, diferenciou em células beta, que são produtoras de insulina, e ele voltou a produzir insulina, deixou de utilizar a medicação, que é a insulina sintética, e passou a produzir. Então o experimento já tem alguns anos, é preciso passar mais tempo sem ele utilizar a insulina para dizer que realmente é um sucesso. Algumas doenças cardíacas, como o infarto do miocárdio, tá? Pode ser tratado com célula-tronco. Inclusive aqui em Salvador tem um centro lá na Fiocruz. Quero mandar um grande abraço aí ao Dr. Ricardo Santana, que sempre atende aos meus pedidos para ir lá na palestra, falar para os alunos sobre célula-tronco e tal. E aqui em Salvador, fica ali no bairro de Brotas, tem um centro que é destaque internacional no tratamento de doença de Chagas. Então tem dados como esses aí, você está vendo aquela parte ali fluorescente, as células-tronco, elas foram para o lugar da lesão, estão ali no lugar onde tinha ocorrido uma lesão cardíaca. Ainda é cedo para dizer se as células estão funcionando, os benefícios, mas os números já mostram pessoas que chegaram lá com expectativa de vida de 3 meses, já estão no projeto há 1 ano, 2 anos, alguns já têm 4 anos no projeto,
e chegam lá com uma expectativa de vida de 1 mês a 3 meses. Então é muito interessante, parabéns ao trabalho aí do pessoal da Fiocruz Salvador. Bom, agora é o slide que vai falar das controvérsias e aí vai dar muito pano para a manga, tá ok? Vamos discutir esse assunto com maiores detalhes amanhã. Então não perca o vídeo de amanhã, espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado pela sua atenção mais uma vez. Um grande abraço e tchau!